Olá, meus irmãos. Nós vamos agora para a nossa sexta aula. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do entendimento espiritual, tá? Eu acredito, queridos, que pela palavra de Deus, que é muito importante nós conhecermos a Deus, né? Viver a palavra do Senhor em nossas vidas. E não podemos só buscar a palavra de Deus no sentido de informação. A palavra de Deus, ela nos transforma, como nós já falamos, ela nos traz vida, ela é alimento para a nossa fé, ela mexe conosco. E nós precisamos, querido, muito mais do que uma informação, né? Nós temos destacado a necessidade dessa compreensão maior da palavra, da prática da palavra. E agora eu quero tratar um pouquinho com vocês sobre a questão de como Deus ele espera trazer uma revelação aos nossos corações, né? Como nós precisamos buscar uma revelação da palavra, como esse entendimento espiritual precisa vir aos nossos corações. Eu vou usar essa aula para falar sobre isso, tá? Agora, querido, como que a palavra opera em nossas vidas? Irmãos, eu tenho visto o quê? Que muitas pessoas não têm a compreensão, o entendimento da palavra. E isso, na verdade, nos afasta daquilo que é o propósito de Deus. Nós precisamos ter um conhecimento, uma compreensão, né? Porque é a forma que Deus opera nas nossas vidas, tá? Vamos começar falando assim. 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: outra razão ainda temos nós incessantemente de dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como na verdade, palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Em primeiro lugar aqui, o apóstolo Paulo destaca, querido, a atitude dos irmãos, né, dos irmãos de Tessalônica, né, de receber a palavra de Deus que foi pregada. Ele está dizendo não como palavra de homem, mas a palavra de Deus. Ele usa a expressão que eles receberam a palavra, eles acolheram a palavra, né? Eles tiveram esse contato com a palavra. Mas aqui ele não está falando apenas de receber o conhecimento da palavra, a informação da palavra, né? Ele finaliza dizendo: o qual, se referindo à palavra de Deus, opera eficazmente em vós, os que credes. Eu acho interessante essa palavra, opera eficazmente em vós, né? A palavra tem que operar, né? A palavra tem que trabalhar na nossa vida. Nós precisamos entender esse lugar de operação da palavra, né? Há uma ação, gente, uma operação da palavra de Deus, e ela trabalha em nós de forma eficaz. Ela cumpre, né? Ela é eficaz. O que é eficaz? Que produz efeito esperado, né? Ela dá resultado, não é fato. A palavra de Deus, quando ela é tocada aos nossos corações, trabalhada, ela cumpre aquilo que lhe apraz, ela cumpre aquilo que é trabalhado, tá? Ela precisa cair em boa terra, né? Ela precisa ser cultivada. Eu acredito muito nisso, querido. A parábola do semeador nos mostra isso, né? Ela, para frutificar, ela precisa ser entendida, ela precisa ser compreendida. A palavra precisa ser compreendida, tá? Então a Bíblia diz assim, ó, Mateus capítulo 13, versículo 23. Quando a Bíblia está falando sobre as sementes, né, que ela fala que uma caiu em boa terra, fala de outras que caiu entre pedregais, outra que caiu, né, à beira do caminho, outra que caiu sufocada pelo espinho. Então, assim, aqui frutificou, eu acho interessante como ele usa, né, a situação. Ele diz assim, ó, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreendendo a palavra, presta atenção, ele compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. O Senhor Jesus está dizendo o quê? O que ele está destacando aqui? A frutificação da palavra, ela está condicionada ao entendimento, à compreensão que nós temos dela. Para quê? Para que a gente possa experimentar a ação da palavra em nós precisamos compreender. E essa operação, ele está falando aos Tessalonicenses que ela frutificou. A palavra frutifica quando existe a compreensão exata dela. Nós precisamos compreender a palavra, irmão, né? Às vezes você vai falar com algumas pessoas o que foi pregado, né? Eles não conseguem ter a compreensão, eles não conseguem ter o desenvolvimento. E eu acredito assim, gente, nós precisamos de uma revelação da palavra, nós precisamos de uma compreensão daquilo que Deus tem para nós, tá? Sem revelação, sem compreensão da palavra, não existe transformação de vida. Como que nós vamos mudar? Como que nós vamos viver algo diferente? Se não existe, de fato, né, um conhecimento, uma revelação da palavra. Tá? Vamos fundamentar isso, a questão da revelação. Tá? Vamos falar sobre essas questões. 2 Coríntios 5,16 fala algo muito interessante. Gente, sem revelação não há mudança de vida, não há transformação. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Assim, de nós, que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas antigas passaram e todas as fizeram novas. Ele está falando o quê? De um relacionamento com Cristo que nos leva a uma transformação, né? Que nos leva a ser uma nova criatura, a gente pode dizer assim. Ele deixa isso bem claro, dizendo o quê? Que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação, gente, ela vem por meio de um conhecimento, né? E no versículo 16 ele diz o quê? Nós daqui em diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Ele está falando de um nível de conhecimento, gente, que a gente pode tratar como segundo a carne. Ou poderíamos chamar também de conhecimento natural, né? Jesus ele dá um exemplo muito interessante quando ele está falando com Pedro, né? Quando ele está tratando a questão com Pedro. Porque ele pergunta em relação a todos os discípulos, ele diz, gente, o que os homens estão dizendo que eu sou? Né? Aí alguns começam a dizer, estão falando aí que você é Jeremias, estão falando que você é João Batista, Elias, né? É um dos profetas. Ele diz, e vocês, quem acha que eu sou? Né? Interessante que Pedro, ele diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Interessante que aí Jesus vai dizer para ele que, Simão, não foi carne nem sangue que revelou isso para você. Né? Ele está dizendo, foi meu Pai que está nos céus. Então, assim, é muito interessante você pensar nesse texto, porque é uma revelação que veio do céu. Ele recebeu uma revelação. Ele diz, não é carne nem sangue que revelou isso para você. O que ele está dizendo? Não era um tipo de entendimento natural, transmitido de forma natural, que tinha vindo na cabeça de Pedro. Ele está dizendo, você só chegou a essa conclusão porque você teve uma compreensão espiritual, um nível de compreensão espiritual. Isso a gente pode chamar de uma revelação que veio da parte de Deus. Então, assim, gente, é muito importante nós compreendermos o quê? A gente precisa de uma revelação para que a gente possa ter a compreensão exata da palavra, né? Para ter um nível de desenvolvimento. Revelação significa o quê? Tirar o véu. Revelar significa tirar o véu. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que nós não conhecemos Cristo segundo a carne, mas ele andou no meio desse povo, gente. Tá? As pessoas poderiam relacionar com ele de forma natural, né? E ele diz, já não o conhecemos assim. Por quê? Porque Jesus já não estava mais no meio deles de forma natural. Porque conhecer Jesus segundo a carne, gente, não vai produzir uma mudança de vida. Fato. Por quê? A transformação ela não veio com o fato de conhecer Jesus segundo a carne. Nós podemos citar Judas. Gente, se Judas era discípulo, andava junto, tinha um tipo de relacionamento segundo a carne, mas não tinha nenhum tipo de transformação de vida. Nós podemos destacar também, né, Tiago, o próprio irmão de Jesus Cristo. Por quê? Gente, na verdade, as pessoas se limitaram muitas vezes a conhecer Jesus segundo a carne. Isso não produziu transformação na vida delas. A Bíblia fala que um relacionamento que Jesus tinha com seus irmãos, e olha que foi gerado na mesma casa, a gente pode entender que eles tinham o pai adotivo, que era José, mas eles foram gerados e criados ali na mesma casa, debaixo do mesmo propósito, mas os irmãos dele não criam nele. João capítulo 7, versículo 3, diz assim, ó, disseram, pois, os seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se faz estas coisas, manifesta ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então ele está dizendo o quê? Como vocês ficam aqui escondido aqui, Jesus? Né? Vai lá para a Judéia, se mostra para todo mundo lá, porque você não quer ser conhecido, por que você está aqui? Então, assim, a Bíblia vai dizer, porque os irmãos não criam nele, né? E agora, posteriormente, eles acabam se convertendo, se tornaram instrumento de Deus. Tiago escreveu a epístola e é chamado por Paulo de irmão do Senhor. A epístola de Judas também foi escrita por um dos irmãos do Senhor. Agora, houve um tempo, gente, que eles conviveram, se relacionaram naturalmente com Jesus e não puderam ter nenhum tipo de transformação, a nível simplesmente de conhecimento só. Então, precisaram de uma revelação. Né? 1 Coríntios 15, 7 diz assim, ó, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Né? Jesus, depois de ressuscitado, a Bíblia diz que ele apareceu a Tiago, seu irmão. E a partir daí a coisa começa a mudar. Ele começa a tomar uma vida, um modo diferente. Ele começa a crescer, desenvolver na fé. E não é à toa que ele torna um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém posteriormente. Então, o conhecimento, gente, que vem segundo a carne, ele não vai produzir uma revelação. Né? O conhecimento natural de Cristo, a gente pode dizer assim, né, não vai produzir uma revelação. Não é um conhecimento segundo a carne. Então nós vemos aqui dizer que existe um novo nível de conhecimento, que é o entendimento espiritual, o entendimento, né, que vem através do Espírito. Tá? O entendimento natural, gente, nós falamos que ele não pode vir, ele não pode fazer a diferença
quando se trata na questão de produzir um efeito de um relacionamento mais profundo, de frutificar com Deus. Tá? Isso não vem mediante o entendimento natural. E nós queremos deixar claro que o entendimento espiritual é que precisa ser tocado na nossa vida. Vamos falar um pouquinho desse entendimento espiritual, tá? Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz algo interessante, tá? Sobre a questão. Diz assim, ó: por esta razão, também vos desde os dias que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordei do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ele está falando de um nível de revelação diferente. É a fim de que viver de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Paulo diz que ele estava orando, né, e eu acredito que a gente receber essa revelação é desse fato, para que os irmãos pudessem ser transbordados do conhecimento. Depois de falar do conhecimento pleno, ele destaca a sabedoria e o entendimento espiritual. Não são coisas que estão atreladas ao conhecimento natural, gente, mas sim algo que produz uma revelação, né? Ele está falando o quê? Para o seu inteiro agrado. Então a frutificação, em toda boa obra, crescendo, vivendo o conhecimento de Deus, ele fala de um entendimento que ele é espiritual. Isso não é um nível de entendimento natural, né? E ele chama-se, no versículo 9, de entendimento espiritual. É algo que vem da parte do Senhor, tá? Gente, os mistérios do reino. Olha o que a Bíblia diz. O próprio Jesus diz isso. Mateus 13, 9, ele diz assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os seus discípulos e perguntaram: por que falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer no mistério do reino dos céus, mas aqueles que não lhe é concedido. Quando Jesus está falando conhecer o mistério do reino de Deus, ele está falando que o reino de Deus tem mistério, gente. O que é mistério? Segredos. Gente, tem verdades escondidas, né? Verdades ocultas, a gente pode dizer assim, que o Senhor Jesus está dizendo que isso não está sendo transmitido para eles, né? Para os outros povos. Em outras palavras, Jesus está vedando alguns mistérios para algumas pessoas. Isso nos traz a entender que nem todo tipo de verdade ela é rápida ou facilmente acessada por qualquer pessoa, né? Embora ela esteja disponível a todos, ela não pode ser captada por todos, tá? A menos que haja um nível de compreensão espiritual, né? De entendimento espiritual. Isso nos mostra, gente, um ponto muito importante daquilo que é a palavra de Deus. Existem segredos, tá? E nós precisamos buscar esse entendimento espiritual da parte do Senhor. 1 Coríntios 2,6 diz algo interessante sobre esse texto, né? Sobre esse tema, na verdade. Diz assim: a palavra da fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta em Deus, que predeterminou desde a eternidade para a sua glória. Então nós vamos ver aqui, né, trazer uma pausa aqui para reconhecer que ele está falando de um tipo de sabedoria que não é a sabedoria desse mundo, mas é a sabedoria de Deus. Assim como o entendimento natural e o entendimento espiritual, existe a sabedoria desse mundo, humana e terrena, mas existe também a sabedoria de Deus. Versículo 8, ele diz assim, 1 Coríntios 2,8: nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Eu acho isso aqui muito fantástico, tá? A Bíblia está falando de um nível de conhecimento que os poderosos desse mundo que crucificaram Jesus não tiveram. Porque se eles tivessem esse nível de sabedoria, de revelação, eles não teriam crucificado Cristo, eles não teriam levado Jesus para a cruz, tá? Então é importante entender isso, tá? É importante a gente compreender isso. Eles não conseguiram ter essa compreensão. No versículo 9 ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado. E a gente usa muito esse texto para falar sobre a questão de como será o céu. E de fato, gente, o céu ele
Tem coisas que os nossos olhos nunca viram, né? Os nossos ouvidos também nunca ouviram, e nem penetrou no nosso coração a beleza que é o céu. Mas aqui ele está falando, na verdade, de uma revelação, né, das coisas de Deus, da palavra de Deus, do propósito de Deus. E aqui ele está tratando essa revelação, gente, como algo que está pelo Espírito Santo hoje, né, disponibilizado a nós. A Bíblia diz o quê? O Espírito sonda todas as coisas. A Bíblia diz, até as mais profundezas de Deus. Outra palavra está perscruta, né? Então, assim, o Espírito Santo é aquele que tem acesso às coisas mais lindas, às coisas mais profundas de Deus. E, gente, nós temos esse Espírito Santo trabalhando dentro de nós e operando dentro de nós. Então, assim, o que a gente precisa, na verdade, é remover esse véu, né? É remover isso da nossa vida, é buscar esse entendimento espiritual de uma forma diferente, tá? Nós precisamos ter esse nível de conhecimento. No versículo 11 ele diz assim, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está, assim também ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, assim, ele está dizendo o quê? O ser humano avalia o ser humano, porque você consegue se conhecer, né? Ele diz, as coisas de Deus, quem que vai conhecer melhor do que o próprio Espírito dele, né? Ele diz, nós temos recebido o Espírito, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos o que foi nos dado gratuitamente. Ele fala de recebermos o Espírito, né? De conhecer algo que não dá para conhecer sem o Espírito Santo, gente. Nós precisamos de uma revelação dada pelo Espírito Santo. A gente não consegue conhecer essas coisas profundas de Deus se não for o Espírito Santo trabalhando em nós. A Bíblia diz assim, ó, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não podemos entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. De novo, ele fala sobre discernimento espiritual, que é essa capacidade, essa percepção espiritual que só o Espírito Santo pode dar, gente. Vamos continuar. Versículo 15. Ele diz assim, ó, porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É interessante quando ele usa a expressão quem conheceu a mente do Senhor. É uma citação de Isaías, né? Logo depois ele responde, nós temos a mente de Cristo. Quando ele fala nós temos a mente de Cristo, ele está falando do Espírito Santo, né? Ele fala do Espírito Santo. O Espírito de Deus que habita em nós conhece as coisas de Deus. Então, assim, esse Espírito Santo, todas as coisas, ele conhece as coisas profundas de Deus. E ele está dentro de nós. Então, nós temos a mente de Cristo. E ele decidiu nos revelar aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e jamais penetrou o coração do homem. Nós precisamos buscar, gente, esse nível de entendimento espiritual. Esse é o tipo de informação que nós temos, gente, que assim, pela palavra de Deus, que só vamos conseguir entrar nesse lugar de revelação através do Espírito Santo. E quando a Bíblia está falando que nós temos a mente de Cristo, ele está falando que o fato é que ele habita em nós, para nos guiar a esse nível de compreensão, esse nível de entendimento. E quando nós reconhecemos que existem esses dois níveis de entendimento, nós podemos, então, reconhecer um princípio bíblico. São aqueles que estão debaixo de uma cegueira e uma incapacidade de enxergar essas verdades espirituais. O que mais acontece hoje? As pessoas estão debaixo de uma cegueira. Por quê? Isso não discerne pela capacidade humana, né? A palavra traduzida revelação no Novo Testamento é aquela que dá o nome do último livro da Bíblia, Apocalipse, né? Apocalipse no grego significa revelação. Tanto a versão inglesa, né, já traduziu logo o livro de Apocalipse escrito assim, revelação. É o livro da revelação. Então, revelação, o que significa o quê? Remover o véu. Quando a Bíblia está falando de nos guiar ao nível de revelação, está falando de tirar esse véu. Existe um empecilho, é fato. Aquilo que está diante dos olhos, que está impedindo o povo, que está impedindo as pessoas de conseguir enxergar a sabedoria de uma forma diferente. Não com uma capacidade humana, mas sim com entendimento espiritual, uma revelação que vem de Deus. Então, algo que nós precisamos entender é que nós somos naturalmente limitados na compreensão das Escrituras, né? 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura, e não pode se entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Eu acho interessante, tá? Porque está deixando bem claro. Parece loucura. Com a mente natural a gente não consegue compreender. Isaías, capítulo 55, versículo 8, fala um pouquinho sobre a capacidade da mente de Deus. Né? Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Né? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então o pensamento de Deus ele é diferente e o caminho de Deus é diferente. Por que o caminho de Deus é diferente? Justamente porque o pensamento dele é diferente. Ele diz assim, porque assim como o céu são mais altos do que a terra, ele está falando de um espaço aí terrível, né? Muito grande. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não dá para mencionar, né? Mensurar. Não dá para mensurar o tamanho daquilo que é o pensamento de Deus em relação ao nosso. O patamar de sabedoria, de conhecimento, de inteligência que Deus tem está muito acima do nosso. Obviamente, nós somos limitados para compreender as Escrituras. Tem um salmo que expressa muito, né? Salmo muito interessante, gosto do Salmo 119, fala muito sobre a questão da palavra de Deus e a paixão do salmista pela palavra, né? A Bíblia diz que os mandamentos de Deus, por exemplo, são mais do que perfeitos. Salmo 119, versículo 96, assim: tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o seu mandamento é ilimitado. Isso aqui é fantástico, por quê? Ele está dizendo o quê? Tudo que é perfeito, você vai encontrar um limite ainda, né? Tudo que é perfeito, você vai encontrar um limite. Ele diz, mas a tua palavra não. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? A palavra não é apenas perfeita, né? Ela é mais do que perfeita. Ele diz, porque tudo que é perfeito existe um limite, né? Ele diz, os teus mandamentos são ilimitados. Além disso, né, ele está deixando bem claro, quando a Bíblia descreve esse nível de limitação dos mandamentos, não está falando da quantidade, gente, né? Quantos mandamentos tem, se tem muitos mandamentos a ponto da gente dizer, nossa, são ilimitados. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é o nível de entendimento e compreensão que é difícil pela mente limitada nossa. Está falando de um nível de revelação que ele é ilimitado. Deus está muito acima, a capacidade de Deus está muito acima. O entendimento de Deus é muito superior. Então é algo ilimitado. Então todas as coisas têm limite. A palavra de Deus, não. Agora precisa ter precisa ser removido esse véu. Precisa ser removido esse véu. Salmo 119, 18 diz assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ele está dizendo, desvenda os meus olhos para que eu possa ver aquilo que é rico, aquilo que é maravilhoso. Eu preciso compreender melhor, né? Os meus olhos precisam ser desvendados, ele está falando. Existe uma cegueira, gente, uma limitação, uma compreensão no entendimento espiritual que ela é limitada. E é justamente essa cegueira natural instalada no ser humano que precisa ser removida, caracterizada aquilo que nós definimos a revelação de tirar o véu. Nós precisamos tirar esse véu. Tá? Na outra aula nós vamos falar bastante de como ter esse entendimento espiritual, como obter esse entendimento espiritual. Mas nessa aula nós queremos caracterizar isso, mostrar isso, que existe de fato um véu, uma cegueira, né? Jesus falou sobre essa questão da revelação. Mateus 11, 25, ele diz assim, ó, naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos seus pequeninos. A revelação não tem nada a ver com o entendimento natural, né? Jesus está dizendo, graças te dou, Pai, porque algumas revelações foram ocultadas aos sábios e entendidos. Eles não conseguem entender, eles não conseguem ter acesso àquilo com a sabedoria natural. Por mais conhecimento que a pessoa possa ter, por mais capacidade que a pessoa possa ter no nível natural, eles não conseguem acessar isso. Ele diz, mas o Senhor decidiu revelar aos pequeninos. Ou seja, o acesso à revelação não vem por meio do conhecimento ou da capacidade natural de cada um. Versículo 25, olha o que ele disse. Vou ler do 25 ao 27. Sim, ó Pai, porque te aprouve. Todas essas coisas foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele em quem o Filho o quiser revelar. Então ele está falando o quê? De revelação. Que não foi dado aos sábios instruídos, segundo a carne. Ele mostra que isso é uma ação de Deus. E ele diz, quem conhece ao Pai senão o Filho? E ao Filho quiser revelar. Então a própria forma de conhecer Jesus também vem por meio de uma revelação que o próprio Pai produz. Você lembra quando Jesus está falando com Pedro naquela situação? O que ele disse? O que os homens estão dizendo que eu sou aí? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ele diz, bem-aventurado é tu, Simão Bajonas. Né? Isso está em Mateus 16:3, a gente já lê. Jesus está dizendo o quê? O nível de entendimento e compreensão que você teve a meu respeito não foi transmitido de forma natural. Isso foi uma revelação. E o apóstolo Paulo também falou isso sobre esse conhecimento de Jesus através de uma revelação. Né? Gente, se você for pegar, eu acho interessante porque o apóstolo Paulo não andou fisicamente com Jesus. Né? A Bíblia não fala isso. Ele andou espiritualmente e teve muitas revelações com o Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas 1:12, ele fala sobre isso. Ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, o nível de entendimento que eu tenho foi transmitido por Jesus Cristo, não foi transmitido por homem nenhum. Né? Foi uma revelação que vinda do céu. Por exemplo, quando ele está falando da ceia, ele fala, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que ele está falando? Ele está falando de algo que Deus, o próprio Cristo, trouxe para ele uma revelação. Então, o propósito é nos levar além, no lugar de dependência de Deus. Por que Deus quer transmitir esse nível de revelação para nós? Para a gente ficar inchado, dizer, nossa, como eu sou fera, ó, eu tenho uma capacidade terrível. Não. Esse nível, ele é tão importante chegar nesse nível espiritual de revelação, justamente para a gente dizer o quê? Não é na minha capacidade, não é naquilo que eu consigo, não é naquilo que eu posso, mas é naquilo que ele pode. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, até o conhecimento ele pode de alguma forma nos levar a um nível, né, de orgulho, de soberba, né, de arrogância. Né? A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 8:1, ele diz assim, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Então, assim, quando você consegue ter a compreensão que veio de Deus, quando você entra nesse lugar, você entende que é uma revelação dele. A gente não pode, de maneira nenhuma, se encher. Não dá para se gloriar em algo que ele deu. Né? Então, eu acredito que esse nível de revelação nos leva a esse lugar, né? Para que a gente possa não ficar se gloriando de nada. Ninguém pode se gloriar. 1 Coríntios 1:19 diz assim, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Ele nos apresenta uma visão que Deus veio reduzir a capacidade do homem pelo conhecimento natural. E ele está falando, para você entrar numa dimensão de Deus, você precisa de uma compreensão espiritual que vem do próprio Deus. Versículo 17, 1 Coríntios 1:17, diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo está dizendo, a sabedoria não é meramente verbal, inteligência, conhecimento, compreensão humana. Né? Vamos continuar. Aí ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ele está dizendo o quê? Quem está lá perdido, sem o conhecimento ou entendimento espiritual, né, a palavra da cruz parece loucura. Parece mesmo. É doideira, gente. É doideira. No modo natural é doideira, tá? Versículo 19. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? O escriba. Gente, o escriba quem que era? O escriba era aquele que escrevia a lei. Então, se tinha alguém que conhecia de uma forma natural, a gente poderia pensar assim a palavra, né, era o escriba. Ele, vamos lembrar que na época não se tinha a Bíblia igual nós temos hoje, então eles precisavam estar sempre escrevendo para que aquilo não se perdesse, para que aquilo, né? Então era alguém que a gente sabe que a capacidade de escrever vai nos levar a guardar as coisas. Mas aí ele começa a dizer que não é simplesmente algo natural. Ele diz, onde está o inquiridor desse século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria humana, a sabedoria desse mundo, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não a conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar o que crê pela loucura da pregação. Ele está dizendo, a sabedoria de Deus é algo tão fantástico que aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Gente, é doido. A gente parar para pensar, o cristianismo não pode ser colocado de uma forma natural, né? A gente crê num Deus que a gente não vê, a gente acredita num Senhor que a gente não teve contato pessoalmente, fisicamente falando, né? É loucura. Céu, inferno, todas as coisas, é loucura para o mundo. Mas para nós que temos uma revelação de Deus, isso é entendimento espiritual, é sabedoria e é poder de Deus. Amém? Então é importante a gente compreender.
Vamos ler mais. 1 Coríntios 11, 22, ele fala: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. É muito interessante você ver a expressão, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. A inclinação natural, gente, do conhecer é inchar. Né? A gente fica orgulhoso. A gente fica achando que a gente é alguma coisa. E Deus está dizendo o quê? Eu quero acabar com isso. Eu não quero ninguém se gloriando na minha presença. A única forma de nós entrarmos no conhecimento de Deus é quando de fato nos quebrantamos. É quando nos sujeitamos à revelação e esse entendimento espiritual. Não é na nossa capacidade, é no nível de humilhação, dia após dia, entrega a Deus. Depois nós vamos falar um pouco de como obter esse entendimento. E quando nós chegamos a esse lugar de compreensão, nós sabemos, gente, não é por causa de nós, né? Não é. Não dá para ficar se orgulhando dessas coisas. Isso nos foi dado. Isso não foi alcançado por mérito nenhum, mas porque Deus aprove a Deus, dá aos pequeninos, né? A nós que somos pequenos. Não é virtude nossa, não é nossa capacidade, nem tampouco uma habilidade ou conhecimento ou inteligência humana. O entendimento espiritual é a chave para se conhecer Deus, Jesus e a chave para conhecer a Bíblia. Então, jamais, gente, a gente pode ficar confundido o que é essa questão do entendimento espiritual e do natural. Tá? Nós precisamos crescer no entendimento espiritual, na sabedoria de Deus, não na sabedoria humana. Nós não vamos entrar nos mistérios de Deus simplesmente tendo uma sabedoria ou uma capacidade humana. Nós precisamos ter esse conhecimento da parte do Senhor de uma forma diferente, tá? Então é fato, existe um véu, existe, né, uma limitação do ser humano, existe algo que de forma natural nós não vamos conseguir compreender, nós não vamos conseguir chegar lá e nós precisamos de uma sabedoria espiritual. Na próxima aula agora nós vamos falar como chegar lá, como ter esse entendimento espiritual, como viver de forma onde a gente possa ter essa revelação da parte do Senhor, tá? Isso é muito importante. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos de algo maior do que simplesmente aquilo que é natural. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.